Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa sobre herpes zoster. O número de herpes zoster tem aumentado muito no consultório, né? E é uma infecção dramática, né? Dolorosa, às vezes deixa marca indelével na pele, e é preciso a gente falar sobre isso hoje. O herpes zoster é uma infecção viral que causa uma erupção cutânea dolorosa. É causada pelo vírus varicela zoster, né? O mesmo vírus que causa a catapora. Após a recuperação da catapora, o vírus permanece inativo no organismo, né? O herpes zoster ocorre quando o vírus é reativado mais tarde na vida, geralmente quando o sistema imunológico está enfraquecido. Então a pessoa que tem herpes zoster, ele já teve catapora antes, né? E aquele vírus fica ali inativado, mas em um determinado momento da vida que a pessoa tem o sistema imunológico enfraquecido, ele pode reativar o vírus e aí vem o herpes zoster. Em vez de vir a catapora, vem o herpes zoster. A erupção cutânea geralmente aparece em um lado do corpo, geralmente com uma única faixa de bolhas. Os sintomas de herpes zoster podem incluir dor, muita dor, coceira, formigamento, dormência, além de febre, dor de cabeça, calafrios e fadiga. O herpes zoster não é contagioso, mas o vírus pode ser transmitido a alguém que nunca teve catapora causando a catapora. Quer dizer, a pessoa pode se contaminar com a pessoa com herpes e às vezes pegar uma catapora, né? Existe uma vacina segura e eficaz para prevenir o herpes zoster e suas complicações. O tratamento com medicamentos antivirais pode reduzir a gravidade e a duração do herpes zoster, especialmente se iniciado precocemente. Então a pessoa com herpes vai começar a tratar uma semana depois que o herpes se instalou, não vai funcionar. O antiviral funciona geralmente dentro de 48 horas, 72 horas no máximo. Então a gente tem que fazer o diagnóstico imediato, iniciar o antiviral, porque senão ele não vai funcionar. E a doença vai evoluir da maneira que evoluiria sem remédio, né? Então, as complicações podem ser graves, especialmente para aqueles imunocomprometidos. Qualquer pessoa que já teve catapora pode desenvolver herpes zoster. No entanto, é muito mais comum em adultos com mais de 50 anos de idade. Por isso é que a vacina é para adultos com mais de 50 anos de idade. O risco aumenta com a idade, pois o sistema imunológico tende a enfraquecer, dificultando a supressão do vírus herpes zoster. Outros fatores que podem aumentar o risco de herpes zoster incluem sistema imunológico enfraquecido, como eu falei, condições como HIV, a AIDS, por exemplo, que enfraquece o sistema imunológico, o câncer, né, o transplante de órgãos, que toma imunossupressor, como medicamentos que suprimem o sistema imunológico, pode aumentar o risco de câncer, de herpes, como, por exemplo, corticoide. Estresse também é outra coisa. Período de alto estresse pode enfraquecer temporariamente o sistema imunológico, potencialmente desencadeando o surto de herpes zoster. Certas condições médicas, como diabetes, doença renal crônica e doença pulmonar, podem aumentar o risco. O sintoma mais comum do herpes é uma erupção cutânea dolorosa. Entre eles estão dor, como eu falei, coceira, formigamento, dormência. Geralmente ocorre antes do aparecimento da erupção cutânea. Isso pode ocorrer dias ou até semanas antes do aparecimento da erupção. A erupção cutânea geralmente aparece de um lado do corpo, geralmente como única faixa de bolhas, né? Mas também pode aparecer no rosto, às vezes perto dos olhos. Se ocorrer perto dos olhos, é uma emergência médica, porque pode dar na córnea e cegar a pessoa. A pessoa depois tem que fazer transplante de córnea. Então é lógico que imediatamente deu na região dos olhos, procura logo o médico. A erupção cutânea consiste em pequenas bolhas cheias de líquido que se rompem e formam crostas em poucos dias. Algumas pessoas podem sentir febre, dor de cabeça, calafrio, fadiga, né? A dor associada ao herpes zoster pode ser intensa, mas muito intensa mesmo, e geralmente é descrita como uma queimação latejante e lancinante. O herpes zoster em si, ele não é contagioso, como eu falei. Então você não pode contrair herpes zoster de alguém que já tenha o herpes, mas você pode contrair a varicela, que é causada pelo vírus da varicela, né? O herpes zoster é emergência do herpes zoster numa pessoa que já teve varicela antes.
No entanto, você pode transmitir o vírus varicela zoster para alguém que nunca teve a catapora, por exemplo, ou nunca tomou a vacina contra a catapora. Aí ele pode pegar a catapora se tiver contato com alguém com herpes zoster. Então, o vírus ele se espalha pelo contato direto com o fluido das bolhas do herpes zoster. Uma vez que as bolhas formam crostas, o risco de propagação do vírus é muito baixo. Para evitar a propagação do vírus, nós temos: mantenha a erupção coberta, evite tocar a erupção, lave as mãos com frequência. Lavar as mãos é essencial para evitar contágio de doenças bacterianas ou viróticas. É especialmente importante evitar o contato com mulheres grávidas, que são mais frágeis para o herpes, que nunca tiveram a catapora antes, ou tomaram a vacina, né, ou não tomaram a vacina, né? Recém-nascidos também, se pegar o herpes sempre é mais grave. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido, né? O herpes zoster geralmente pode ser diagnosticado com base na aparência característica da erupção cutânea e no seu histórico médico. O padrão único, uma faixa de bolhas em um lado do corpo, costuma ser um indicador claro. Se o diagnóstico for incerto, especialmente se a erupção cutânea for atípica ou se houver complicações, uma amostra da bolha pode ser enviada ao laboratório para análise. Esse teste pode confirmar a presença do vírus varicela zoster, né? Ou então fazer o exame de sangue, né? Você faz o exame de sangue, dosa ali o IgG, o IgM, você vai saber se aquele herpes é recente, etc. O tratamento primário para herpes zoster envolve medicamentos antivirais, como a aciclovir, valaciclovir ou fanciclovir. A gente usa mais o aciclovir, né? Esses medicamentos podem ajudar a reduzir a gravidade e a duração da doença, reduzir o risco de complicações. Os medicamentos antivirais, como eu falei, são mais eficazes se iniciados dentro de 72 horas após o aparecimento da erupção. Se passou de 72 horas o aparecimento da erupção, aí já chega um ponto que o antiviral não vai funcionar, né? Outros tratamentos incluem analgésicos. Analgésico comum, igual ibuprofeno, paracetamol, pode ajudar a controlar a dor. Mas em alguns casos, analgésicos mais fortes, como opioides, né? Até derivados opioides são os derivados da morfina. Tem hora que a dor é muito forte, né? Manter a erupção cutânea limpa e seca ajuda a prevenir infecções bacterianas secundárias, que às vezes vem o herpes, depois vem uma infecção por bactéria em cima do herpes. A complicação mais comum do herpes zoster é a neuralgia pós-herpética, que é uma dor persistente dos nervos que pode durar meses ou até anos após a cicatrização da erupção cutânea. Essa dor pode ser intensa e debilitante. Então, é uma neuralgia pós-herpética que é terrível, e é o que os pacientes cicatrizam a lesão e ficam com essa dor meses. Outras complicações podem incluir infecções bacterianas nas bolhas, como eu falei, cicatrizes, né, inestéticas, problemas oculares com perda da visão, se a erupção envolver a área dos olhos, né, a córnea. Em casos raros, pneumonia, encefalite, inflamação do cérebro ou derrame, né? Pessoas com sistema imunológico enfraquecido correm maior risco de sofrer com essas complicações graves. A prevenção, a OMS recomenda que o uso da vacina recombinante contra a herpes zoster em um esquema de 2 doses com intervalo mínimo de 2 meses entre elas para a prevenção do herpes zoster em idosos e pessoas com doenças crônicas. Isso deve ser considerado em todos os lugares onde o herpes zoster seja um importante problema de saúde pública. Então a vacina é muito eficaz, né? E está licenciada para adultos com 50 anos ou mais, mesmo quem já tenha tido herpes zoster. Então, mesmo quem já teve herpes zoster, tem que vacinar, porque o herpes zoster pode voltar algum dia, e aí você vacinando, né? Evidentemente, mesmo quem teve o herpes zoster pode ter que vacinar. É lógico que tem que vacinar alguns meses depois. A vacina não é imediatamente na hora que teve o herpes, né? Tem que vacinar. E são 2 doses só. Uma dose e repete daí 2 meses. Vacina altamente eficiente, né? E que toda pessoa com mais de 50 anos devia vacinar. A vacinação reduz significativamente o risco de desenvolver o herpes. Vacina contra catapora e herpes zoster, catapora na época da infância, né, é importantíssimo. A vacina contra catapora, que é contra a varicela, pode assim, reduzir o risco de desenvolver herpes zoster mais tarde na vida. Então isso já é fornecido pelo governo,
pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, a vacina contra a catapora. Então a pessoa tem que vacinar, porque isso reduz o risco de ter herpes zoster, né? Então é isso, sobre herpes zoster, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta.